Olá pessoal, mais um podcast da Ecoseg. Mais uma vez, né? Não lembro agora qual que é a quantidade de podcast, graças a Deus a gente está gravando bastante, né, Alda? Pois é. E hoje aqui nós temos uma presença bem ilustre, bem bacana, no sentido de, vocês sabem que na maioria das vezes a gente faz o podcast aqui relacionado à segurança do trabalho, né? E hoje é um pouquinho diferente, né? Hoje é sobre segurança, vamos dizer assim, se é pra gente jogar pro nosso lado, né? Segurança financeira. Ó, não sei se essa palavra existe, mas o tema hoje, na verdade, aqui é sobre educação financeira, né? De brincadeiras à parte, mas tem tudo a ver. E a gente trouxe aqui a melhor pessoa para falar sobre isso, que é o Antônio Carlos. Ele é consultor e superintendente aqui do Banco do Brasil na nossa região, aqui em Dourados, né? E tá aqui para falar um pouquinho com a gente, né, Elda? Exato, a gente trouxe essa presença ilustre aí, o Antônio, para conversar com a gente sobre educação financeira ou gestão financeira, que a gente fala. Também é correlacionado à segurança do trabalho, porque quando tem gasto, quando tem dívida, essas situação, o trabalhador também ele fica perdido em certa situação, né? E se apresenta um pouquinho melhor, Antônio Carlos. Fica à vontade. Obrigado, Helder. Eu entendo o seguinte, esse tema de educação financeira é muito importante porque ele envolve psicológico, ele envolve quem é que vai trabalhar bem com muitas dívidas, né? Sem saber como é que vai levar a comida para o prato em casa. Meu nome é Antônio Carlos, eu trabalho no Banco do Brasil há 14 anos. Eu vou só corrigir uma coisa que eu trabalho como consultor do superintendente, porque se meu chefe assistir esse podcast, ele vai acabar comigo. Mas, brincadeiras à parte, chefe, se você estiver assistindo, eu amo muito você. Eu trabalho no Banco do Brasil há 14 anos, mas já tenho uma experiência de carteira assinada de mais de 16 anos. Já trabalhei como telemarketing, já fui supervisor de telemarketing, já fui concursado na Marinha antes de ir para o Banco do Brasil. Eu sou de uma geração em que, quando foi para procurar o primeiro emprego, ser concursado era algo muito importante. Então, a gente mesclava um pouco essa questão de procurar emprego com fazer concursos. Hoje, inclusive, se você estiver assistindo isso, ser concursado é muito importante ainda. Então, estude. O tema que a gente vai abordar hoje, eu acho muito importante e relevante para a vida de todas as pessoas. Como eu estava comentando antes da gente começar, né? Eu acho que a pessoa que não consegue equilibrar suas finanças, ela não vai conseguir ter paz de espírito e viver bem com seus familiares, poder trabalhar bem, e com isso não vai produzir bem para sua empresa. Então, é um tema até mesmo que as empresas deveriam abordar com seus funcionários. Porque imagine você ter um funcionário que não está tendo segurança financeira, como você abordou, provavelmente ele não vai ter segurança psicológica, e a depender do cargo que ele ocupe na sua empresa, ele pode ou cometer uma falha, né? Ou está abordando com um clima, não está oferecendo um clima organizacional legal para os seus colaboradores. Mas o que é que vocês me dizem? Você acredita assim que o Brasil tenha um avanço em questão de educação, assim, em gestão financeira, tanto trazer isso daí de baixo, questão de escola, não, ou precisa mais? Igual a gente estava comentando em off aqui, né? Dos termos, né? Aí você tem lá o letramento financeiro, a alfabetização financeira. O que você acha hoje no Brasil, como o Helder está falando aqui? O pessoal é realmente analfabeto, essa parte financeira? Isso a gente vai falar aqui mais para frente sobre empresas, né? Mas aí no pessoal, por exemplo, como é que eu sei que eu realmente estou fazendo certo, desempenhando certo essa parte financeira minha? O financeiro de casa mesmo, né? As contas de casa, vamos dizer assim. Então, eu enxergo as finanças, até porque trabalhando em banco você consegue ver a finança de várias pessoas, né? Eu já tive diversos clientes, trabalhei em mais de 3 estados, e algo que é perceptível, a gente vê a educação financeira, ela começa de casa. É como qualquer educação nossa, né? A gente absorve comportamentos através de quem nos cria, e a gente também tem a educação financeira que pode ser observada hoje pela escola. Eu não tenho essa informação se as escolas estão oferecendo educação financeira. Eu vejo que várias instituições financeiras, inclusive, se oferecem para ofertar isso para mais no âmbito adolescente, né, que já começa a criar uma concepção do que é finança, tem mais acesso a algum valor, como mesada, por exemplo, que a gente teve muito
na juventude, mas eu entendo que a gente absorve muito, como eu disse, o comportamento de quem nos cria. Então, a partir disso, a gente observando nossos pais... Eu falei antes da gente começar, lembra daquela questão de que hoje, depois que você vira adulto, você não tem mais alguém que fala assim, na volta a gente compra. Exato. Isso aí era um jargão, né, que muitas mães até hoje utilizam e controlava muito a gente. Depois que você vira adulto, você não tem mais essa pessoa que vai falar isso para você. E a tecnologia também influencia de que você pode comprar Qualquer hora, qualquer lugar, do celular, e muitas vezes a compra, ela é uma válvula de escape, como a comida. Tem gente que, eu nunca vi algum estudo, nem procurei saber, mas eu acho que tem gente que libera endorfina no momento que está pagando um carrinho da Shein, seja um carrinho da Shopee. Então, Shopee ou Shein, se vocês estiverem assistindo a gente, pode patrocinar esse podcast. Mas brincadeiras à parte, isso não faz mal, claro, desde que você faça as contas. Isso é muito importante. Eu acho que a gente falta observar bastante a questão da porcentagem. Quanto esse gasto vai representar em cima do seu salário? Porque a partir do seu salário você também vai calcular quanto da sua vida você usa para o seu trabalho. Então, você tem que fazer a análise do seguinte: todo valor que você despende é tempo de vida que você está usando para pagar aquele objeto, seja aquela roupa, seja aquele serviço que você está comprando. Então, compensa o investimento? Eu acho que isso é um dos pensamentos mais importantes antes de você adquirir qualquer conhecimento, vamos dizer, formal sobre educação financeira. Até porque hoje, educar financeiramente é algo muito rentável. A gente pode... Eu posso falar o nome de alguns... Fica à vontade. Pronto, obrigado. Não vou falar mal de nenhum, até porque não tenho que falar mal deles, né? São pessoas que eu aprendi muito. Mas a gente pode olhar o Thiago Nigro, que é o primo rico, o Flávio Augusto, que é o dono, né, e criador da geração Primo de rico valor. eu vejo bastante. Exato. Então, eu gosto do primo pobre. Eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não sei, mas eu já acompanhei alguns conteúdos dele e eu acho que ele fala para pessoas de classe média para baixo, de forma muito inteligente. Então, essa informação está na internet de graça. Você acessa no YouTube e o cara ganha através dos seus acessos. Então, isso pode trazer muito para você. Por que você não vai buscar informação sobre educação financeira se você está no aperto e essa informação está de graça? Eu acho que se a pessoa deseja um conhecimento formal sobre finanças, ela deve seguir o Thiago Nigro, deve seguir o Flávio Augusto, deve seguir o Primo Pobre. E, para isso, ela também poder desenvolver um senso crítico. Entre essas três personalidades que eu citei, ela pode ver que eles têm tendências diferentes. Por quê? Eles viveram realidades diferentes, então têm comportamentos diferentes com relação à finança. Então, com isso, até pela forma que ela vai viver. Porque se ela hoje é classe média baixa, ou não acessa nem ainda a classe média, ela, quando acessar, ela já vai poder ter um comportamento melhorado. Porque se você tem mais informação, você tem a oportunidade de estar mais preparado para o que você vai viver, né? Exato. Eu acho que você falou um ponto bem bacana, que a gente fala de cultura, né? E aí no começo a gente falando aqui, né, antes de começar a gravar, tem muita falta de informação. Aí a gente começa a falar de pesquisa, não vou nem citar a pesquisa, porque você já desbancou tudo na coisa assim. Que é assim, pessoal, o pessoal entender, né? Eu estava falando questão de pesquisa, que era muita falta de informação. Aí vem você e fala para mim, não, discordo dessa questão de falta de informação. Aí eu entendi o que você falou. E acredito que isso seja uma questão de cultura. Né? E quando você falou, vem do berço, que você teve a questão da sua avó, eu tenho também a questão da minha mãe, o Helder provavelmente tem o pai e a mãe que foi lá e falou, cara, eles fizeram do jeito deles e tem aquela cultura. Eles sabiam que eles precisavam juntar o dinheiro para dar educação para os filhos tal, e mostrar. E eu tenho um depoimento que é o seguinte, que meu pai sempre falava assim, a questão de você fazer muita dívida, né? E aí eu aprendi isso quando eu era criança. Eu falei, não tem dinheiro.
Falei, mas quando que ele vai comprar? Quando tiver o dinheiro. Não, mas todo mundo compra esse dinheiro. Falei, mas vai ver lá como é que tá o prato de comida dele lá. Tá andando de carro bonitinho lá, tal, mas ó, tá faltando comida em casa, tal. Era assim, cara, criado. É o trade-off, né? O custo da oportunidade, né? Exato. O que é que você precisa fazer para andar com um carro novo? Né? A gente, muitas vezes, uma terminologia que a gente vê hoje é quem vê close e não vê corre. Então você não sabe se aquela pessoa que está andando com o carro novo, se quando ela chega em casa ela tem comida. E a nossa geração, a geração que o dólar, na verdade, perdão, o real, ele foi criado, né, em 1994, a gente viveu uma era de uma inflação controlada. Controlada, vamos dizer assim, de forma tácita, né, entre aspas, porque a gente tem uma pesquisa de uma perda de moeda de 86%, de 1994 para agora, né? Então, R$100 de 1994 hoje vale R$14. Só que o que é que a gente observa com isso? As gerações anteriores ao real, eles têm um comportamento eu posso dizer assim, eles vivem em alerta, meio que vivem em guerra. Tanto que antes, vocês podiam perceber, em qualquer casa tinha despensa. Porque as pessoas compravam para durar mais tempo. Freezer também, aqueles freezer grandes, congelados. Tinha freezer vertical, freezer horizontal. Por quê? Porque a pessoa não sabia ou quando ela ia ter dinheiro, ou quando ia ter mudança de moeda, ou quando ia ter muito caro. E hoje, pelo comportamento que a gente vive desde 1994, está mais ou menos controlado. E o fácil acesso ao crédito, né, que é cartão de crédito, seja empréstimo, seja crediário. O fundador disso, Casas Bahia, obrigado. Você ajudou muito a montar as casas de várias pessoas. Mas tudo isso fez com que a gente começasse a criar um modelo de vida que a gente acha que o pior não vai acontecer. Então a gente não faz armazenamento de nada. Hoje você tem um supermercado em cada canto, uma farmácia em cada canto. Por quê? Porque a gente só compra ou quando acaba ou quando a esposa ou o esposo liga e você está voltando para casa e diz assim, ó, tem que comprar o ovo porque o ovo acabou, tem que comprar o pão. Que realmente acabou. Exatamente, porque a gente não... A distorção de preço, ela não acontece assim de um dia para o outro, né? Apesar de, algumas vezes, a gente já viu alguns picos. Não, e investimentos também. Cara, telefone era um patrimônio. Lembra? Você tinha um telefone, era um patrimônio. Você vendia sua linha lá, quando o cara tava apertado, o cara vendia a linha telefônica dele, pegava uma grana boa. Não, a gente tem história de gente, inclusive no meu depoimento, minha mãe chegou a ter 30 linhas. Olha só. Ela alugava, ela trocou linha em apartamento. As velhas histórias, como teve gente há 20, 30 anos atrás que trocou moto em terreno. E hoje... Às vezes até troca, se for uma BMW, né? Mas se você... Antes era uma CGzinha, né? Porque a BMW ainda não chegava aqui. Mas a sociedade foi mudando, né? E o nosso comportamento perante as finanças também precisa mudar, né? A dinâmica da sociedade, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, como a gente pode utilizar aqui também o termo que algumas profissões foram extintas, algumas empresas foram extintas e vice-versa. Profissões foram criadas, empresas foram criadas, porque a sociedade foi evoluindo e foi se exigindo esse tipo de coisa. A mesma coisa é a finança. Hoje a gente tem a poupança, né? Que é o principal, se a gente for observar, eu estava conversando com um amigo. Hoje o Banco do Brasil, a parte de poupança, assim, ele tem uma rentabilidade boa? É compensativa ainda por colocar? É porque a poupança ela obedece a lei, né? Com relação à remuneração. Hoje, se a taxa Selic tiver acima de 8,5, ela rende 0,80 da taxa Selic mais TR. Se ela ficar abaixo de 8,5, ela vai render o valor que está na taxa Selic. Só que a taxa Selic é anual e como ela vai diversificando de acordo com a reunião do Copom, que ela acontece a cada 45 dias, né? Então, é meio que uma média. Eu digo que todo tipo de investimento depende do perfil da pessoa. Aí a gente vai falar do comportamental, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que prefere a segurança da poupança, apesar de que, justamente pela lei dela, ela só rende a cada 30 dias. Então, vamos dizer que você bota, hoje é dia 4, né? Você coloca na poupança, se você retirar antes do dia
4 de outubro, você não vai ter rendimento nenhum. Não tem rendimento nenhum. Exato. Então, onde é que compensa? Muitas vezes a pessoa não detém essa informação, né, que é o antigo aniversário da poupança, né, que o pessoal fala muito. A pessoa não tem essa informação. Aí ela coloca na poupança porque ela quer usar o dinheiro daqui a 15 dias. Não teve rendimento nenhum em 15 dias. Ela simplesmente, mesma coisa, deixar o dinheiro parado em casa, guardado, só não tem a segurança de ninguém poder passar dentro de casa e levar. Aí, nesse caso, ainda falta aquela boa orientação para ela saber o quanto que ela pode destinar que ela coloque na poupança para conseguir render, porque é um investimento, né? Exatamente. A poupança a gente pode falar que ela é um investimento a curto, longo prazo, ou depende do perfil, depende... Como você citou aí, tudo depende do perfil. É chamado, eles usam um termo em inglês que é suitability, né? Que a gente faz uma análise de perfil de investidor, que é o API. Todo o cliente que tem poupança, ele não é obrigado a fazer. Ele só é obrigado a fazer pelas instituições financeiras a partir que ele vai acessar a renda fixa. Apesar de que a poupança também pode ser considerada de renda fixa, porque ela é de alta liquidez, né? Se você colocar hoje, você consegue retirar hoje mesmo. E você tem a disponibilidade dela a qualquer momento. Só que, na minha concepção, é um dos piores investimentos que você pode fazer. Porque a gente tem o CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário, que ele é emitido por instituições financeiras. E com ele você consegue oferir lucros diários. Então, você pode pegar uma instituição financeira da sua confiança, comprar esses CDBs e ter essa lucratividade todos os dias. Então, num curto prazo, de alta liquidez, apesar de ter imposto de renda, a partir do tempo que você deixa esse dinheiro investido, mas o imposto de renda é em cima do rendimento. Então você nem percebe o imposto de renda, porque no final das contas, o banco, para ser rentável para você, ele faz um cálculo de mesmo com o imposto de renda você lucrar um pouco mais que a poupança. Então, governo não venha bloquear meus bens, porque a minha intenção não é que deixem de aplicar na poupança, mas de acordo com como a pessoa deseja utilizar o dinheiro e no decorrer do tempo, a poupança não é um bom investimento. Sim. Mas você está falando do poupança, é uma coisa que está muito disseminada aí. Que todo mundo sabe. O cara vai lá, igual a gente está falando aqui, a gente está falando de educação financeira. Uma simples consulta, uma simples conversa com um especialista, você já vai ver que não é. Por exemplo, eu uso muito poupança. Só por que eu uso poupança? Porque eu uso aquele dinheiro para emergência. A investimento é outra coisa, igual você está falando, CDI, às vezes até, sei lá, criptomoeda. Aí a gente está falando de outros tipos de investimentos. Né? Aqui a gente está falando de instituição financeira. Aí você pode falar um pouquinho também que você fala. Então, quando a gente invade a seara de criptomoedas, ela é como eu te disse, a questão de buscar o conhecimento. Isso aí é uma renda variável. Então, a gente tem um termo na finança que a gente fala sobre diversificação, que no dito popular é não colocar todos os ovos na mesma cesta. É claro que a gente tem uma questão dos riscos também, né? Exatamente. E o que é que acaba acontecendo? A poupança, ela tem o fundo garantidor de crédito, né, que cobre alguma coisa caso haja falência da instituição financeira. Ela cobre até 250 mil por CPF por instituição financeira ou até 1 milhão se você tiver em 4 instituições financeiras diferentes. Mas, dentro disso, o principal ponto para você analisar quanto à relação de investimento é o tempo que você vai deixar esse dinheiro investido e o quanto você precisa desse dinheiro. É como você falou, eu utilizo a poupança porque é o dinheiro que eu guardo para a reserva de emergência. Pronto, eu falei para vocês anteriormente que o CDB ele tem um risco parecido com o da poupança, se você for observar a instituição financeira que o emitiu. Por exemplo, eu vou puxar a sardinha para o meu banco, né, o Banco do Brasil, uma das únicas 5 empresas mundiais que tem mais de 200 anos. Não sei se vocês sabem, mas o Banco do Brasil tem 217 anos, vai fazer agora dia 12 de outubro, porque ele foi fundado em 1808. Está experiente. Além de ser um patrimônio do nosso país. Então, se você pega um CDB que é emitido por ele, você tem praticamente a mesma segurança que você tem numa poupança. E como você disse, é para uma emergência. Você não sabe o prazo que uma emergência vai acontecer. Então, se todo o investimento, né, ele rende através dos juros compostos. Aí a gente vai entrar na educação formal, né, que é uma matemática. Juros em cima de juros. Exatamente. Juros em cima de juros, né, que na verdade, se a gente pode dizer, é porque o tempo é o fator exponencial. Exato. Então, quanto mais tempo você
conseguir deixar aquele dinheiro parado, maior vai ser o seu rendimento. Exato. Então, é um fator que a gente tem que observar quando você vai investir. É o tempo, o quanto você pode precisar daquele dinheiro, que é o fator de liquidez, né? Que você vai resgatar caso aconteça alguma emergência. Então, estar disponível. É uma coisa emergencial. Então, ele estar disponível a qualquer momento é muito importante para a pessoa. Então, quando você conversa com um especialista, ele vai fazer todas essas análises. Ele vai te oferecer, a gente chama de portfólio de investimento. Ele vai te oferecer vários tipos de investimentos para poder fazer uma diversificação e, com isso, você ter segurança, você ter maior rentabilidade e, na soma de todos os fatores, você ter um rendimento médio maior. É essa análise que, muitas vezes, a pessoa não consegue fazer porque também, às vezes, a gente dedica a nossa mentalidade a filho, a família, ao trabalho e está cansado para poder ainda dedicar a rentabilidade. Tem muita gente que gosta. Eu vou falar para você que, como a gente falou anteriormente sobre a questão de buscar conhecimento, a gente tem uma ferramenta terrível para a gente, para o nosso consumo de tempo, que é o Instagram, né? Sim. Então, a gente pode seguir muito daqueles personalidades, né, das finanças que eu já citei anteriormente. Eu tenho um quarto que seria o Bruno Perini. Eu acho ele muito interessante. Ele começou, se eu não me engano, foi em 2017, com questões de podcast, colocando ele no YouTube. E vou fazer uma propaganda para ele de graça, viu? Faz o Pix, Bruno. Ele vende um curso chamado Viver de Renda, que é um curso muito interessante. E ele fala assim que... Já foi uma fala em alguns vídeos dele gratuito, que é que a pessoa, para fazer investimentos, ela tem que gerar renda. Eu achei isso ótimo, porque é muito válido. Na minha concepção, ela tem que sobrar renda. Então, aí a gente entra naquele que a gente falou antes de começar, que é você tem que gastar menos do que você ganha. Quando sobra, isso para mim é renda. Então, a partir do momento que você consegue fazer o seu dinheiro sobrar, você vai poder adquirir conhecimentos, né, para poder estar fazendo ele render. Então, o primeiro conhecimento que você tem que adquirir é como ou gerar mais renda, que é arrumando mais um emprego. A gente conversou aqui com a nossa capitã aqui, nosso back-office do podcast, ela falou assim, eu tenho 2 empregos. Então, ela tá duplicando a capacidade dela Pode de falar gerar o nome renda. dela, Letícia, nossa videomaker. Aí, ó, Letícia, vou aprender muito com você. Tô até pensando em arrumar um segundo emprego. Quais são os erros mais comuns que a gente vê assim você lidar com dinheiro? No dia a dia que você vê? Olha, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta, Helder, dos erros mais comuns, exatamente para a linha que você estava falando. Porque você falou do FGC. Fundo de Garantidor, FGC, Isso. né? Isso. GC, tá? Então eu escrevi certo aqui. O FGC é uma forma de garantir. Então, por exemplo, isso eu acho que acredito que é um dos erros, né? Porque, por exemplo, a gente tem muita informação na internet. E aí o cara vai lá, vê um coach, alguém falando, eu vou fazer você ganhar dinheiro, tal. A gente sabe, lógico, que aqui, puxando a sardinha pro Banco do Brasil, você está aqui representando o Banco do Brasil. É uma instituição que você falou, mais de 200 anos, está ali. Mas às vezes o cara vai lá, pega um banco virtual, pega uma coisa, e ele não sabe que ele tem algumas garantias. E ele coloca um dinheiro no lugar que, por exemplo, aí aquela instituição fale e o cara fica sem dinheiro. Né? Acredito que esse seja um dos erros. E aí, exatamente aproveitando essa pergunta do Helder, quais seriam os outros erros? Ou o que eu posso fazer para que eu não caia nessa, vamos dizer assim... Nessa não armadilha? Vou falar, armadilha. Né? Não, a armadilha. gente não vai falar mal aqui das outras instituições, das fintechs, até porque a gente tem um órgão regulatório que é o Bacen, né, que é o nosso Banco Central, que ele fiscaliza muito todas essas instituições, inclusive as cooperativas, né, que não foi um fato citado por vocês, mas é também uma forma de investimento, é um local que está difundindo bastante, né? A gente pode observar aqui que no Mato Grosso do Sul, cada vez mais a difunção está aumentando, né? O número de cooperativas. Eu acho assim, o nosso principal erro, na verdade, no momento de investir, é a gente não observar, como eu já falei anteriormente, a questão do tempo. A gente tem que saber que emergências podem acontecer e para isso, por exemplo, a gente tem a questão, vamos entrar no mundo dos seguros, né? A gente tem a questão de seguro de vida,
a gente tem seguro de carro, porque, por exemplo, se você tem um carro e você não tem um seguro de carro, uma emergência que pode acontecer é um sinistro. Aí você pode precisar do dinheiro porque a culpa foi sua. Ou até mesmo, às vezes, se a culpa não foi sua, você também precisa do dinheiro. Então, eu acho que a análise de risco é algo muito interessante para a gente saber onde a gente vai investir o nosso dinheiro. Hoje, vários bancos já quebraram no Brasil. Anteriormente, antes mesmo até do Plano Real, né? Eu vou citar aqui alguns bancos, é o Banco Econômico, né? Muitos foram absorvidos, né, por outras instituições financeiras no decorrer. O Unibanco, né? Unibanco que era... O Unibanco foi comprado pelo Itaú. Comprado pelo Itaú, né? Exatamente. Então, o que é que acaba acontecendo? Justamente por esses fatos que aconteceram, alguns tiveram seu dinheiro bloqueado ou tiveram problemas com essas instituições financeiras para reaver o seu dinheiro, que hoje a gente tem regulamentações que, não vou dizer assim, que impedem que isso aconteça, porque margem de erro sempre existe. Sim, sim. Mas eu acho que a pessoa, ao investir seu dinheiro, ela não deve cair no conto do Pix, né? Que a gente já viu, me passe 1.000 de Pix, eu te pago 4.000. Normalmente, muitos Instagrams de às vezes, pessoas da nossa confiança, né, são invadidos e aí começa a difundir essa mensagem. Sim. E a pessoa cai nesse golpe. Eu acho que o dinheiro ele tem muito a ver com a confiança. Você, quando vai contratar um serviço ou comprar uma mercadoria, você compra com pessoas da sua confiança. Então, o dinheiro, você deve acreditar numa pessoa que você entende que tenha mais conhecimento que você e seja da sua confiança. Não que essa pessoa não possa quebrar a sua confiança, né? Uhum. Mas se for através de investimentos financeiros que utilizem o sistema financeiro, né? Porque às vezes a gente pode fazer um investimento financeiro que é comprar um terreno. E aí a gente compra com alguém da nossa confiança, mas o terreno está, por exemplo, envolvido em inventário. O cara quer te vender no recibo. Vai dar problema. Exatamente, ou quer te vender com um recibo, um contrato de gaveta. Tudo isso gera risco e acaba envolvendo a sua finança, porque isso é um bem, né, que tem dinheiro aplicado ali. Você pegou, colocou dinheiro do seu trabalho, ou seja, dinheiro de herança. Então, a gente foge até um pouco da questão só do sistema financeiro. A gente já entra nas outras formas de investir seu dinheiro. Eu acredito que as pessoas devem sempre se pautar no seguinte: quando você quer consertar o seu carro, você procura um mecânico da sua confiança. Então, se você tem um dinheiro para investir, eu acredito assim, procura alguém da sua confiança. Se você não acreditar, é igual ao médico. Você não para na primeira opinião, você vai para a segunda opinião. Você tem que ter esse senso crítico de saber que você precisa buscar informação até que te gere confiança. Até porque a gente que trabalha no mercado financeiro, a gente vende muitos tipos de produtos diversos que a pessoa pode diversificar. E muitos podem não ser considerados investimentos, mas podem ser considerados como reserva financeira. Eu posso citar a capitalização, eu posso citar o próprio consórcio. E aí a gente tem uma dificuldade grande de convencer o cliente que aquilo ali é bom para ele, mas muitas vezes o cara que é um golpista consegue ligar para ele e passar uma conversa de buscar o cartão com a senha no envelope, que é o chamado golpe do motoboy, que muitos idosos caíram. Então você está me ouvindo em casa. Instituição financeira nenhuma vai mandar um motoboy pegar seu cartão no envelope com a sua senha. Isso não acontece. A senha é pessoal e intransferível. E se o seu gerente te pedir, não dê. Vá lá encontrar com ele e pergunte o que é que ele precisa fazer. A gente fala muito de idoso, né, cara? Igual esse aqui sabe, uma vez eu quase caí num, cara. Que aí eu tava ministrando um treinamento numa empresa, fazendo assessoria. E aí o telefone tocou. Então, não sei o quê. Quem tá falando? Aí tá, o cara não falava, como você não lembra da minha voz? E ficou. E um cara bacana, um cara, né, de lábia e tal, não sei o quê, conversando. Como tá? Aí ele foi jogando a isca e eu fui mordendo. Tem hora que você tá distraído. A gente fala muito que é idoso e tal, mas, cara, tem hora que a gente tá distraído. E o cara foi jogando. Quando eu fui ver, eu tava falando pra ele, um cara que eu não vejo há muito tempo, parente, não sei o quê. E eu fui jogando, mordendo a isca dele. Acreditando que realmente era um cara que eu conhecesse. Quando eu fui lá, caiu num primo que fazia muito tempo que eu não via, falei nome do primo. E aí depois eu ainda pensei, falei pra minha esposa, falei assim, cara, como que ele sabia o nome do meu primo? Falei, você que falou. Quase que ela falou, seu idiota.
E nessa, cara, ele foi jogando uma história mirabulosa que tinha quebrado o carro, não sei o que tal, que ele tava numa multinacional, que ele tava bem e tal. Ele foi falando. Falei, cara, só que eu tô aqui num lugar que eu não consigo e eu preciso pagar pro mecânico e tal. E aí ele falou assim, o cara pode ligar pra você? Eu falei, pode. Aí o cara liga, né? Outro cara, bem na hora, mesma hora, assim, ó. Então, desliga. Aí eu comecei a entender. O cara falou, ó, tem duas maneiras. Fiz até o orçamento do carro dele, tinha quebrado. Falou, ó, tem peça paralela, tem peça não sei o que e tal. E foi falando, cara. Falou, no outro dia eu tô aí. Ele tava vindo pra cá, porra nenhuma. E a gente realmente vai indo na linha do cara ali, tem que tomar muito cuidado com esses golpes. Não só nessa questão financeira, que eu tô falando, mas pra tudo hoje tem isso, né? Na moral da história, você não contou pra gente. Você caiu no golpe? Não, eu não caí, eu falei que eu quase caí. Ah. Porque assim, é que eu quis resumir por causa do tempo, né? Mas no outro dia, ele falou assim, ó, eu tô indo pra aí, tal, e vou te ligar. Eu falei, beleza. E quando ele ligou, ele veio com essa história do carro quebrado. Entendeu? Então ele já tinha feito toda a jogada comigo, tal. Falou, ó, eu tô indo pra ir pra cidade. Dia antes. E eu já tinha falado pra ele que eu tava morando em Dourados, tal. Eu joguei toda a isca pra ele, não tinha percebido. No outro dia ele me liga. Falou, que hora que você tá de boa amanhã? Eu falei, não, ligou. Aí ele ligou e veio com essa história, ó, eu tava indo aí pra aí e tal, quebrou o carro, tal, assim. E aí mecânico ligando, fingindo que tava ligando, eu fui desconfiando, né? Então, já tinha me tocado que era. Aí eu fui dando linha, fui dando corda pro cara. Aí chegou um momento que ele falou, ó, agora é só pagar. Aí eu peguei e mandei. Falei, não, eu não vou mandar, que não vai chegar aí no presídio, né? Falei, desse jeito, cara. Falei, cara, já me xingou, tal. Ah, seu mané. Ficou um dia comigo naquele lá. Cara, Então, isso é chamado de engenharia social, né? Engenharia social, isso, verdade. A pessoa pega e... Não, tem muita gente que tem uma lábia, assim, assustadora. tá doido. E olha que você, como me confidenciou, você era vendedor, né? Então, Imagina. o vendedor caiu na lábia de um cara maior que ele. Mas eu tô Então, falando pra você, o cara, toda aquela jogada de início, é igual você falou, essa inteligência que ele fez ali. Eu tava apurado, cara. Eu tava na correria, não sei o quê. Falei, cara, é realmente um parente que eu nunca vi. E eu falei assim, pô... E quando eu lembrei, ele fez eu lembrar de um primo que eu não via há muito tempo, que eu tinha muito carinho. E aí eu lembrei do cara e falei o nome. Ele foi na onda. E ele falou, pô, cara, que legal, quanto tempo. Como é que tá essa... quase um psicólogo. Tá que pariu. Foi Quase. perguntando e O soltando. cara fica lá na cadeia, lá não tem mais o que fazer, né, bicho? Sei lá que os caras ficam lendo os livros lá e... Estão entrando nessa situação, né? Você que quer vender, saiba fazer as perguntas certas. Exatamente. O Antônio, da parte do colaborador aqui, uma parte que é interessante a gente trazer e falar aqui, sobre aquela questão do FGTS. Eu acho que gostaria de falasse um pouquinho. Muitos estão pegando, são dois tipos, né? Duas linhas. Se você falar um pouquinho dessas duas linhas, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Isso, na verdade, no governo Bolsonaro já foi lançado o CDC Saque Aniversário, né? Que além de você fazer a adesão, né? E aí você receber parte do seu FGTS toda vez no mês do seu aniversário, você também podia antecipar esse valor que você receberia, né? Calculado em cima do seu saldo. Você começou antecipando 3 anos, depois passou para antecipar 5, depois passou para antecipar 10 anos. Por que isso? Eu acredito que isso foi lançado na época da pandemia, né? E aí estava precisando dar uma elevada nos gastos econômicos, até porque a taxa Selic estava muito baixa, né? Então a gente precisava aumentar o consumo. E agora, muito recente, se eu não me engano, tem 3 a 4 meses, foi lançado o crédito do trabalhador. Esse crédito do trabalhador, diferente do saque aniversário, ele utiliza o seu saldo do FGTS como garantia, mas ele desconta de você todo mês, ao invés de descontar do seu saldo do FGTS. Só que ele oferece taxas muito menores do que os créditos automáticos. No primeiro momento, o governo ele lançou no sentido do cara trocar o seu endividamento. Porque é a forma mais inteligente de você enxugar seus gastos, já que você Está endividado. já tem dívidas, né? É você reduzir as suas taxas, porque reduzindo as taxas e aumentando o prazo, você vai reduzir o valor da parcela. Sim. Com isso, você já vai ter um fôlego no seu orçamento doméstico mensal. Mas eu só pego o que tem lá de saldo lá, né? Que é Isso, feito em isso. cima disso daí, não em cima de todo o saldo, né? Que tá. Não, ele é referente ao saldo e à capacidade do seu salário de absorver a parcela, né? Porque Entendi. ele vai ser descontado... Direto do salário. Exatamente, direto no salário. Então, o que é que acaba acontecendo? Para pessoa, no início, né? Para pessoas que estavam endividadas, isso foi uma ferramenta muito positiva.
porque ele pôde trocar dívidas mais caras por uma dívida que é mais barata, com o lapso temporal maior, né? Com isso, melhorando o fluxo de pagamentos. Às vezes a pessoa já está, vamos dizer assim, sobrecarregada, né? Eu ia falar uma terminologia nordestina, né? Esgualepada, que a gente fala assim, quando está já sem conseguir. E depois a gente foi evoluindo para o fator de poder liberar crédito para a pessoa. Por quê? O FGTS, eu não sei se vocês já observaram, ele tem um rendimento muito baixo. Na verdade, o rendimento dele é menor que a poupança. Então, se a pessoa tem a oportunidade de utilizar aquele saldo, seja através da aquisição de um bem, né, que você pode adquirir... Ou pagando uma dívida, né? Exatamente, ou pagando uma dívida, ou até mesmo você pode pegar para poder investir, né, a partir do momento que você não tem nenhuma dívida, você pode levantar aquele dinheiro e fazer um investimento. Porque quando a gente entra no fator da pessoa física, né, a gente falar de gastos, toda vez que você vai fazer um empréstimo, se você não vai utilizar aquele dinheiro para um investimento que vai te gerar mais dinheiro, aquilo ali você está contraindo um débito. Então você vai contrair um débito para, por exemplo, você vai viajar? Positivo, você guardou muitas memórias, mas quanto tempo você vai pagar por essa viagem? Exato. Entendeu? Então, tipo, os juros que você vai pagar em cima por estar realizando. Aí a gente entra naquele mérito que eu falei para vocês, que os juros, eles são antecipadores de sonhos. Então, por exemplo, beleza, você está antecipando um sonho, mas você tem um projeto de pagar aquele empréstimo antecipadamente para você ter desconto? Porque quando você paga a última parcela, você faz a antecipação dos juros, trazendo a valor presente. Então, eu vou falar para vocês, eu trabalho em instituição financeira e eu tenho empréstimo, porque eu tenho investimentos que me permitem pagar a parcela. Então, o que é que eu faço? Além de ter o meu salário, eu pago uma parcela do mês e eu pago a última parcela. Então, eu fiz o meu financiamento, meu empréstimo, né, para 72 meses, mas o meu projeto é quitar ele em 36. Com isso, eu vou ter uma redução de juros na faixa de uns 55%. Interessante. Então eu vou trazer, hoje, se eu pagasse ele em 72 meses, eu contraí cerca de 87 mil. Eu pagaria 133 mil, né? Nos 6 anos, né? No caso, se eu pagar em 33 meses, eu vou pagar em torno de 100 mil, 105 mil, chutando assim, sem fazer Cai o cálculo. bem o juro, né? Não, com certeza, porque é aquilo que a gente falou durante o nosso bate-papo aqui, né? O fator exponencial, tanto para seus investimentos, quanto para sua contração de empréstimos, é o tempo. Então, quanto mais tempo, apesar da taxa, você levar para pagar, você vai pagar mais juros. A gente entra nesse mérito aí que é muito importante a pessoa perceber. Muitas vezes, a clientela, o cliente em si, a gente como consumidor, a gente briga muito por taxa. Mas a gente tem que observar muito mais o tempo do que a taxa. E a forma que a gente vai usar o dinheiro e o nosso projeto para repor aquele dinheiro. Porque o que é que acaba acontecendo? Quando você faz um empréstimo que você vai pagar através do seu salário, então você tem certeza que você vai conseguir viver com aquela renda que vai sobrar. Porque você tem aquela obrigação todo mês. Então sua renda, vamos dizer que você tenha um... Essa reserva seria mais ou menos 30% do salário ou não? Você fala de reserva de emergência? Ou você de emergência. você fala da parcela. Isso depende muito de como a pessoa vai viver. Porque, por exemplo, quando a gente fala renda da pessoa, existe também a renda familiar. Às vezes, ou se você é solteiro, você, por exemplo, você divide apartamento. Então, quando você divide o apartamento, você está cortando todas as suas despesas pela metade. Você divide o aluguel, você divide a água, você divide o gás. Com isso, você vai poder ter um fluxo de despesas menor. Sim. Se a pessoa, por exemplo, você é casado, aí você é, vamos dizer assim, uma mulher que trabalha, o marido, infelizmente, ou não trabalha, ou trabalha com uma renda, prestação de serviço, né, não tem um emprego fixo, a mulher tem um salário. Aí ela tem, vamos dizer que ela tenha 2 filhos. A renda dela é a renda fixa familiar. Então, caso ela contraia, vamos dizer que ela ganhe 2 mil, ela contrai uma parcela de R$300. A família dela vai conseguir viver com 1.700? Você vai conseguir, digamos que não tenha
casa própria, pagar aluguel, água, luz, internet. Porque hoje a gente não observa, mas antes a gente vivia só com 2 coisas dentro de casa, né? Na verdade, vamos dizer 3, né? A gente vivia com água, luz e gás. Hoje a gente não vive sem água, luz, gás e internet. Não é verdade? E ainda daqui uns dias eu vou colocar o iFood, né? Fazendo mais uma propaganda de uma marca, né? Porque os vegetais da geladeira de vocês, olhando você pedir um iFood mais uma vez. Então. Fala, Pode continuar. Não, conclui. Para a gente mudar um pouquinho de assunto, você de uma forma breve também, vamos falar um pouquinho sobre educação financeira sobre empresa. Quer fazer alguma pergunta nesse sentido? Não, fiquei por trás, mas depois a gente faz um resumo lá. Para a gente variação. poder levar ali para a questão da empresa. Como que a empresa ela pode se blindar assim, vamos falar de uma forma geral na educação financeira dela? Eu entendo que a empresa ela pode se blindar na educação financeira tendo também uma reserva de emergência, né? Uhum. A gente sabe que a depender do tipo de empresa, né, que ela pode ser uma limitada, um MEI, um EPP, uma sociedade anônima. Quando você entra na sociedade anônima e entra nos tipos contábeis, né, que pode ser o lucro presumido, simples nacional, o lucro real. No lucro real, ela começa a ser obrigada a ter tipos de reservas, né? Que são as reservas legais, e aí entra a reserva estatutária, a reserva de emergência. Eu acho que toda empresa, para se blindar, primeiro ela tem que ter uma reserva de emergência também, como uma pessoa física. Por quê? Muitas vezes, digamos que você trabalha num ramo de venda de mercadoria. Acontece uma pandemia. A gente viveu, aí a gente tem blackout, né? A gente viveu uma pandemia onde várias empresas quebraram. Por quê? Porque ela não estava blindada. Tudo bem que é um acontecimento assim que mexeu com o mundo, né? Sim. Foi algo mundial. Mas a gente pôde perceber que as pessoas que estavam mais preparadas conseguiram passar por ela e hoje estão perdurando. Agora, empresas que estavam vivendo só com o giro, elas acabaram quebrando. Porque vamos dizer assim, essa roda gigante, né, foi interrompida, né? O eixo quebrou. E eu acho que, além da reserva, a pessoa tem que analisar o seguinte: sempre ver se ela realmente está ganhando. Entra naquele mérito que eu falei sobre o orçamento doméstico familiar. A pessoa tem que fazer conta. Tudo que você vende, o que você tem entre o preço que você comprou e o preço que você vendeu, não é lucro. Ali é um faturamento. Aí você tem que retirar todas as suas despesas. Sim. E saber do lucro o que você vai utilizar para você e para a reserva da sua empresa. Porque é a partir desse lucro e aí você vai poder fazer investimentos. As empresas, principalmente no Mato Grosso do Sul, eu vou entrar na região centro-oeste, né? A gente tem acesso ao FCO. Acho que em uma outra oportunidade a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Seria interessante. Mas é o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste. É um juros abaixo do da poupança. Então, a empresa que tem acesso a esse fundo, né, ela pode fazer investimentos, seja ele em máquinas, seja ele em estrutura, em implantação. Você pode implantar empresas com FCO. O BNDES ele é coligado ao banco ou não? Não existe uma coligação, mas a gente consegue ofertar linhas que são subsidiadas pelo BNDES. Por exemplo, a gente tem o Finame BK. Eu não sei se vocês viram pela internet, mas é a venda da estradinha, né, pela Fiat. Fazendo até uma propaganda da Fiat, eu vou ter que mandar uma mensagem para esse pessoal que eu estou fazendo muita propaganda. Mas o pessoal da Fiat ela pode vender para empresas com faturamento acima de 1 milhão. A estradinha, o modelo, se eu não me engano, é o Freedom, está parcelando em 60 vezes, com 6 meses de carência e sem IOF, que acaba sendo uma despesa para qualquer contração de empréstimo que você faz, né? É o empréstimo sobre operações financeiras. Mas é só o CNPJ? Isso, só o CNPJ está tendo acesso a essa linha. Ainda não. Entendi. Então, se você está pretendendo abrir um CNPJ, a hora é agora. Pode ser um MEI, né? Um CNPJ.
Só não vai ter o faturamento de 1 milhão. De 1 milhão, É, exatamente, mas já. já consegue. Então, é muito interessante isso de a pessoa fazer as contas. E hoje a gente tem planilha, tanto de graça na internet, a gente tem planilha paga, a gente tem sistema que o cara pode colocar no custo dele uma assinatura. A gente tem um contador, que ele já paga, vamos dizer assim, dependendo do contador, meio salário a 1 salário. E vamos ser muito verdadeiros, viu, pessoal? Não é porque eu também sou contador, não. Mas vamos pagar melhor o seu contador. Porque pagando melhor, você pode exigir mais. Então aí você pode pegar e acabar exigindo uma consultoria financeira. Senta com ele, apresenta seus extratos, porque na verdade ele vai saber todas as suas obrigações. Você contrai alguma coisa no banco, você tem que apresentar para o contador. Então ele vai poder fazer essas contas para você e sentar com você e ser um braço para a sua empresa. Muitas vezes você tem uma empresa que não tem estrutura suficiente para ter um financeiro. Mas se você paga um contador, consome o tempo dele. Entendeu? Mas pague de verdade. Essa parte da aposentadoria privada de investimento para empresário compensa, não compensa? O que você fala? Para mim, a aposentadoria privada para empresário, ela é muito importante. Porque como todo ser humano no Brasil, eu acredito que eles não pensam no futuro. Ou se pensam no futuro, eles pensam num lapso temporal, assim, vamos dizer, no máximo 5 anos. A gente entra naquela brincadeira de abrir a empresa, né? A gente, ser humano, tem prazo de validade. A gente não sabe quando. Qual seria essa diferença perante o INSS? O INSS, ele funciona da seguinte maneira. Hoje, ele é funcional. Ele ainda se paga, mas a gente tem a mudança da pirâmide etária, né? A gente hoje ainda tem mais pessoas ativas trabalhando do que pessoas aposentadas. E se a gente for observar, hoje estão nascendo menos pessoas, consequentemente vai ter menos pessoas trabalhando, até porque a gente tem a inteligência artificial, a gente tem a automação, não dizendo que os empregos vão acabar, mas, por exemplo, a especialização vai ser muito maior e a gente tem muitas tarefas que estão sendo suplantadas, né, por essas novas tecnologias, como aconteceu anteriormente, só que numa velocidade muito menor. Então, o que é que acaba acontecendo? Eu acredito, né, e aí é uma palavra, uma opinião minha, que em determinado momento o INSS pode vir a ter algum problema. Não estou querendo alastrar ninguém, mas a gente já teve uma reforma previdenciária. Então, por exemplo, para a gente ter uma outra reforma previdenciária, você sabe quanto tempo isso vai durar? Eu penso nisso porque eu tenho 16 anos de carteira assinada, pago o teto do INSS, que se eu não me engano é R$ 958, um dinheiro que eu poderia fazer muito melhor uso, mas eu pago porque eu sou CLTista, então eu não tenho opção de escolha de pagar ou não o INSS. Eu hoje pago pela pessoa que está aposentado. Então você que está aposentado, por favor, curta muito sua vida por mim. A gente tem que realmente pagar porque é um sistema que, na minha opinião, funciona. Eu não tenho nada contra o INSS. Eu acho que ele é muito importante porque hoje você faz previdência privada. A previdência privada, ela não contempla caso você tenha uma doença. Para isso você teria que ter um seguro de vida. E a depender do seguro de vida. Porque tem seguro de vida que, por exemplo, você é um empresário e aí você é prestador de serviço. Se você fica doente e não consegue mais prestar esse serviço, você vai ter uma queda na sua renda. Não é verdade? Às vezes você não consegue pagar. Não consegue pagar seus compromissos e as suas obrigações. Se você paga um seguro de vida que contemple, por exemplo, você ficar 6 meses parado em tratamento, aí você pode se dar ao luxo de entender que não deve pagar o INSS. Mas aí você perde a questão da aposentadoria, você nesse caso teria que pagar o seguro e uma previdência privada. Quando você paga o INSS, você em algum momento vai se aposentar e caso aconteça alguma coisa com você, você tem um auxílio-doença e ainda seus herdeiros, né? Caso você tenha, pode vir a ficar com a pensão caso você venha a faltar. Isso também é contemplado em seguros de vida, que a gente pode chamar até benefício de risco, que você pode somar em algumas previdências. Então, existem vários mecanismos para você se precaver. Mas o INSS é uma forma de se precaver, mas eu sempre
falo assim, a gente tem que pensar no futuro. Quando você pensa no futuro, você tem que também ter um plano B. Todo mundo tem um plano B. Na verdade, às vezes tem gente que tem um plano C, D, E, até o alfabeto inteiro. Essa privada, a aposentadoria privada, qual que é o tempo que leva para se ter ela? Na verdade, a previdência privada depende do seu plano de aposentadoria. Por exemplo, você pode querer aposentar em 15 anos. Só que aí eles fazem um cálculo que chama... Quem calcula a previdência privada é um cálculo atuarial. Existe até uma faculdade, a ciência atuarial. Ele faz um cálculo para você que após 15 anos, a depender de uma contribuição que ela pode ser um aporte único ou mensal, você vai ter X valor, porque ele coloca o dinheiro, por exemplo, você é um cara conservador, porque a previdência privada, ela investe de acordo com aquele API, né, que é a análise do perfil do investidor. Porque, por exemplo, se você quer se aposentar em 15 anos, você não pode colocar seu dinheiro em locais de alto risco. Porque pode ser que em 15 anos a sua reserva matemática não permita que você tenha a renda que você deseja em 15 anos. Entendeu? Então, aí depende do seu plano. Por exemplo, eu tenho 500 mil em dinheiro. E eu quero daqui a 15 anos, vamos dizer, ter uma renda de 7.500 por mês. A ciência atuarial permite que eu faça um cálculo de eu colocar aqueles 500 mil, digamos que ele seja suficiente. Eu não vou ter que me preocupar. Em 15 anos, o fundo de previdência ao qual eu coloquei meu dinheiro vai me pagar 7.500, que aí eu posso escolher as formas, né? Que pode ser uma renda vitalícia, pode ser uma renda temporária. Normalmente, com a renda temporária, você escolhe assim, para 10 anos. Digamos que você entenda que com 60, você só dura mais 10 anos de vida. Aí o valor que você recebe é maior. Se for vitalícia, ele aí tem uma certa redução da renda mensal. A previdência privada é uma forma de você, digamos que você não sabe investir, mas você coloca o seu dinheiro de forma segura, porque, inclusive, ela não tem perfil de investimento. A previdência privada ela tem perfil de seguro, tanto que eles são fiscalizados pela SUSEP, né? E, então, a partir de perfil de seguro, qual é a parte interessante para o empresário? Ela não tem acesso através de justiça trabalhista, ela não é penhorada. Então, muita gente tem utilizado isso até mesmo como uma segurança jurídica. É uma forma de você fazer uma reserva que caso você... Tudo bem que eu acredito que os empresários que vocês orientam, né, não vão fazer essa besteira de cair em ações trabalhistas, mas isso pode vir a acontecer, né? Porque não é o empresário que escolhe ser acionado, né? Sim. É a pessoa que trabalha para ele. Então, a partir disso, ele tem mecanismos de segurança, né, para se blindar, como você falou anteriormente, através da previdência privada. Eu só tenho coisas boas para falar, porque, inclusive, como funcionário do Banco do Brasil, a gente tem um dos maiores fundos de previdência fechado, né, que é a Previ, que orgulha muito a gente. Ô Antônio, mas ainda comparando aí de aposentadoria privada com o INSS, ainda falando de vantagens e desvantagens, porque, por exemplo, o INSS, óbvio, a gente não é falando mal, mas a gente tem vantagem, principalmente a gente aqui que trabalha com segurança do trabalho, quando tem um acidente, aí tem o INSS. O INSS entra ali, o pessoal chama no popular encostar no INSS, tal. Mas aí falando de investimento, por exemplo, eu preciso aqui de um tempo de contribuição, né? Questão de idade. Na privada eu já tenho mais flexibilização, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente, porque isso depende do seu planejamento. Na previdência privada, normalmente eles têm, a partir de 50 anos, eles já permitem que você faça uma aposentadoria. Só que entra naquele exemplo que eu te falei, você tem 49 anos, você recebe uma herança. Aí você quer, na verdade, retirar um dinheiro mensal daquilo ali e você não tem habilidade de investimento. Você coloca na Previdência aquele aporte e aí a Previdência já te garante assim, ó, eu vou te pagar um salário, digamos, 4.000 até você falecer a partir dos seus 50 anos. Se você for observar, vai dar 0,8 em cima daqueles 500 mil. Então, para a pessoa que prefere ter uma renda mensal para consumir os gastos dela, é mais interessante. A gente acaba retornando no nosso bate-papo, porque finanças, eu sempre gosto de dizer, é muito do comportamental.
O que é bom para mim não é bom para você, não é bom para o Helder, entendeu? O que é bom para o Helder pode não ser bom para mim. Então, finanças não é igual uma oportunidade negocial. Uma oportunidade negocial é você comprar um negócio que vale 10 mil por 5 mil. Isso aí é uma oportunidade negocial. A finança não, você vai de acordo com o seu comportamento. A gente chama heurísticas comportamentais. Tem gente que tem ancoragem, disponibilidade. Tem várias aqui que ia demorar 300 anos para eu poder explicar um pouco mais, até porque eu ainda me confundo um pouco. Mas ela utiliza muito disso, muito do nosso comportamento, dos nossos valores, para poder influenciar tanto nossas atitudes, né? Enquanto, por exemplo, funcionários ou empresários, depende muito do que a gente enraiza, né? De experiências, né? E a gente acaba criando mitos também, né? Por isso que eu estou perguntando. A gente cria mitos e aí eu falo assim, aí brincadeiras à parte, mas, por exemplo, você falou de colocar, receber uma herança, tem 500 mil. Ah, você tem 500 mil, o Helder tem 500 mil, eu não tenho. Eu posso fazer essa previdência privada, esse investimento aí na aposentadoria privada? Pode. Sem ter um dinheiro para fazer um aporte ali? Pode sim. A previdência privada, você pode começar com R$100 por mês. Estou te perguntando isso porque esse é um dos mitos, tá? Não, eu vi muito isso. É porque o que é que acabava acontecendo? Eu estou no banco há 14 anos. Realmente, eu vou colocar assim, há 7 anos atrás, você fazer 1 milhão de previdência era uma coisa assim, fora do comum. Até mesmo para a instituição financeira. Hoje, você colocar 1 milhão na previdência, não vou dizer assim que todo mundo tem 1 milhão, né? Mas se tornou mais difundida. A gente seja mais fácil, mas tornou mais acessível, né? Exatamente. Por quê? Devido a esses benefícios, porque também tem a questão da previdência, pelo fato de ser um seguro, ela não entrar em inventário. Você escolhe os beneficiários ou ela é destinada aos beneficiários legais. No caso, se a pessoa vier a falecer, é uma vantagem ela ter uma previdência não que ela use como reserva, não para aposentadoria, mas para sucessão. Por exemplo, eu tenho 2 filhos e já tenho 70 anos de idade e tenho, vamos dizer assim, um ciúme com o dinheiro que eu construí. Eu quero que eles usufruam só quando eu faltar. Ao invés de eu deixar num tipo de investimento que quando eu venha a falecer, meus filhos tenham que fazer inventário, tenham que pagar 6% de TCMD no estado do Mato Grosso do Sul, eu vou colocar na Previdência, onde eles vão procurar a instituição financeira, no meu caso o Banco do Brasil, e menos de uma semana eles vão receber. Isso é legal. Como que é o nome desse investimento? Tem um nome desse daí da aposentadoria privada que você falou, que você escolhe os herdeiros? É Previdência Privada. A Previdência Privada. Do Banco do Brasil. É Brasil Prev. Brasil Prev. Exatamente. Prev. Esse é o melhor, viu? Você, inclusive, se você está ouvindo em casa, não assista a lendas. Brasil Prev é para você. Isso aí. Eu gostaria que você desse 3 dicas de ouro, olhando para aquela câmera lá, tanto para a parte empreendedora quanto para a parte de colaborador, para a gente Caminhar para o final. 3 dicas. 3 dicas de ouro aí. Porque, por exemplo, a gente falou muito aqui, eu acho uns pontos principais, para ajudar você a pensar no que falar aí. A gente falou de carteira, você saber gerenciar a sua carteira e você ter um cara e aí eu vou voltar lá naquilo que você falou, primo rico, primo pobre, e aí a gente vê uma diferença muito grande, porque assim, carteiras, eu falei muito do Bitcoin, né, e eu comecei a entender esse negócio de carteira quando eu coloquei uma merrequinha em criptomoeda, mas eu coloquei lá. Eu comecei a entender o que é, falar, não é variação de criptomoedas, quando a gente fala de carteira, principalmente em essa questão de educação financeira, eu estou falando aonde que eu vou colocar o meu dinheiro, mesmo que seja pouco. Eu vou colocar no imóvel, como você falou, eu vou colocar num banco, eu vou colocar num CDI, tal. E aí, o primo, se eu não me engano, o primo pobre, como você falou, que ele fala isso. Falei assim, cara, mas a carteira é sua. Você pega a sua carteira e dá para o outro administrar. Você tem que fazer o cara ensinar você a administrar. Depois você tem que tocar adiante, né? Eu acho que é um ponto principal aí. Outras questões também que eu acho que foi bem interessante, principalmente tanto para nós, né, pessoas, né, para enriquecimento pessoal, como você saber gerir seu dinheiro foi bem importante, e também para a empresa, né? Então a gente tem essa questão de segurança, de se brindar a qualquer coisa que aconteça, né? Qualquer coisa que aconteça, a empresa está preparada, e nem saber investir também a médio e longo prazo. Eu acho que partindo desse princípio aí, o que você faria de dicas? Aí você pode escolher. Posso escolher? Se você fala para a empresa ou você fala para a pessoa ou em geral,
e aí fica Pronto. a seu critério. Eu vou mesclar um pouquinho. O que eu falaria para você é gaste menos do que você ganha. Gerar renda é através... O segredo é esse, gastando menos do que você ganha, aí você vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Saber investir, diversificar. Não vá onde você não conheça e procure pessoas da sua confiança. Não acredite na primeira opinião. Várias opiniões vão construir a sua opinião. E o terceiro é, quando você tiver os seus investimentos e você começar a ver o dinheiro trabalhar para você, pode ter certeza, você vai ter cada vez mais dinheiro. Boa! Show de bola. Já anotei aqui, gastar menos, viu, Helder? Gastar menos. Mas Show de bola. Acho que é isso. Não, acho que é isso. Da minha parte, eu queria agradecer, Antônio. Muito obrigado. Terá outros podcasts. Puder trazer outras pessoas também do banco, é interessante. Tanto para as empresas, hoje as empresas pedem muito essa questão financeira, até por causa dos colaboradores. Exemplo, eu não posso falar o nome da empresa, mas é uma mineradora aqui no estado. Um dos requisitos para contratar um terceiro, ela tem que estar com a saúde financeira em dia. Não pode estar nome negativado em nenhum lugar. Se ela tiver, ela já nem entra dentro da empresa. Por quê? Para a pessoa não ficar pensando em conta. Então, isso daí só que é uma empresa multinacional, né? Então, ela tem essa mentalidade, até com os terceiros que vão trabalhar lá. E muitas empresas pedem essa situação de educação financeira, né? Da minha parte, eu queria agradecer. Muito obrigado, tá? E passar aqui para o amigo. Não, e é legal isso daí, a gente falando que, por exemplo, saúde, aí a gente trabalha aqui, a nossa empresa, né? EcoSeg, Soluções Empresariais, a gente trabalha com segurança no trabalho. E a gente tem muito essa questão do risco psicossocial. Quando você fala de finanças, você falou no começo, o cara trabalhar endividado e tal. Por exemplo, às vezes o cara está até endividado, mas ele soube administrar, ele tem uma estratégia para aquela dívida. Isso tudo é uma saúde financeira, mas ao mesmo tempo também traz paz para o cara. E eu acho que tem tudo a ver, né? Trazer aí o Antônio aí foi bem valoroso, viu, Antônio? Muito obrigado, aprendi bastante. Aqui no off, aqui nós vamos fazer uma consultoria, né? Aproveitar, né? Pode deixar as considerações. Então, em nome da EcoSeg, queria agradecer você, tá? A participação. Foi um prazer ter você aqui, foi um prazer conhecê-lo. E aí, fica... Não, eu na verdade, gostaria de agradecer o convite de vocês, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas vocês acabaram de tirar a minha virgindade, né, de podcast. Né? Foi o primeiro podcast que eu participei. Foi com vocês, adorei. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. É algo do meu dia a dia, assim. Eu sempre tenho uma fala do nosso diretor Camilo Tononi, se vocês puderem seguir ele na rede social, é um cara assim que eu admiro bastante. Ele é diretor do Banco do Brasil, da parte de varejo. Ele fala que... Camilo Antononi? Camilo Tononi. Tononi. Ele é um cara que fala assim, quantas vidas você impactou hoje? Eu acho que se o nosso podcast de hoje puder impactar a vida de várias pessoas de forma positiva, a gente atingiu uma missão muito boa. E eu acho que, pela minha experiência trabalhando no banco, tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. E às vezes o ambiente não ajuda. Quando eu estou vestido com minha roupa de bancário, sentado num ambiente que muitas pessoas acreditam como opressor, né, para elas, que muitas vezes vão resolver um problema. Porque é muito gostoso quando você está emprestando crédito. Agora, quando está acontecendo o problema da pessoa não estar conseguindo pagar aquele crédito, é uma coisa assim que não é saudável. Sim. A gente tenta absorver, como eu te falei, né, de entender os anseios, de tentar resolver, mas a mudança de comportamento tem que partir de todos. E eu acho que esse bate-papo aqui vai ajudar muitas pessoas, a gente vai conseguir impactar a vida de várias pessoas. E se isso tiver feito, minha missão está cumprida no dia de hoje. E acho que a gente vai ter bastante sucesso. Queria agradecer demais. Foi muito legal estar aqui com vocês. Show de bola, obrigado. Nosso. Pessoal, obrigado por estarem até aqui, tá? E nós vamos deixar na descrição a rede social da EcoSeg. E acredito que dá para deixar também o seu Instagram, alguma coisa ali, a gente vai deixar na descrição. Pronto. E se quiser também do Banco do Brasil, a gente pode colocar alguma coisa, não sei se pode.
Rapaz, eu acho melhor não colocar o Banco do Brasil, não, porque vai que eles não gostam de alguma coisa que eu falei, né? É muita sinceridade. Vamos definir aí se a gente coloca ou não. Mas coloca o meu Instagram, o Antônio Carlos Neto _. Eu faço um episódio na sexta-feira e é bem legal. Sextou com S de sabedoria. E às vezes pode ter uma dica que pode te interessar. Show de bola. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Valeu. até mais.